Nós vamos falar agora, irmãos, sobre os dons de cura, né? Particularmente, e tem um capítulo específico na obra do Richard Geffen, que ele trata sobre esses dons, curas e dons correlatos, né? Há um detalhe importante, né, quando, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 2, verso 4, se você pudesse voltar comigo lá no texto, irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 4. É usado lá a expressão sinais, maravilhas e milagres, né? Ou literalmente poder, né? Poder. Um comentarista específico chamado Philip Hughes comenta o livro de Hebreus, talvez um dos melhores comentários que eu já tive a oportunidade de usar, né? Nesse comentário ele divide aí os termos da seguinte maneira: o que é um sinal? Ele diz: um sinal é a palavra consistentemente usada no quarto evangelho para as obras de milagre operadas por Cristo. Indicam que o evento não é uma ostentação vazia de poder, mas é significante, isto é, tem significado. E nesse aspecto, não é, ele aponta para além dele mesmo, para uma realidade da poderosa mão de Deus em operação. Então, por ser um sinal, ele aponta para algo que vai além dele, aponta para algo, não é algo em si mesmo, não há um fim em si mesmo. A segunda palavra que ele usa, maravilhas. Maravilhas, ele diz, maravilhas é um evento no qual, por causa do seu caráter sobrenatural, ele produz reverência e maravilha, e a pessoa fica maravilhada, não é? Aquele que vê o que está acontecendo fica maravilhado, ele fica maravilhado com o que está ocorrendo. É um evento que, por causa do seu aspecto sobrenatural, ele anima o homem à reverência e à expressão de ânimo diante daquilo que está acontecendo. Milagre, literalmente poder, ele diz, enfatiza o caráter dinâmico do evento, não é? Com um aspecto particular ao seu resultado ou efeito. A menção aqui de vários milagres indica a diversidade dessas manifestações poderosas. Então aqui eu tenho os três elementos: milagres, sinais, poderes ou maravilhas e milagres. É o que ocorre aqui no texto. Quando nós nos voltamos para o caso da cura de enfermidade, Richard Geffen, ele vai numa direção interessante. Ele diz assim, falando com brevidade, curas e dons relacionados postam-se sob uma ótica diferente de dons de palavra, como falar em línguas, sonhos ou coisas dessa natureza, tal como profecias e línguas, ele diz. Eles apresentam um estado um tanto diferente de interesses, porque eles não levantam a questão de revelação e a fonte da palavra de Deus para a igreja. Provavelmente, a conclusão a ser tirada é que, tal como listado em 1 Coríntios 12 e encontrado ao longo da narrativa em Atos, estes dons, particularmente, quando exercitados regularmente por um determinado indivíduo, fazem parte
da estrutura fundacional da igreja. Então eu tenho dons revelacionais, línguas e profecias, e tenho milagres. Isso aqui são coisas que estão intimamente ligadas, mas claro que a natureza dele não tem um caráter em que, ao acontecer o milagre, tem alguma revelação envolvida, como profecia e línguas tem algo diretamente envolvido, não é? Então Geffen continua no seu argumento, irmãos. Ele diz assim: olha, eles estão entre os sinais dos apóstolos, no senso mais amplo indicado acima, e assim se extinguiram na vida da igreja, como todos os sinais de revelação, todos os atos revelacionais que terminaram quando terminou a revelação bíblica, na sua conclusão. Veja, não há elemento revelacional na cura, mas eles estão associados ao ensino. Então, como está sendo revelado alguma coisa, o milagre ali, a cura de alguém está associado à demonstração desse poder. Ministérios contemporâneos, ainda Geffen continua, de curas e reivindicações do dom, não obstante o que mais possa ser avaliado sobre eles, dificilmente são da mesma magnitude ou do mesmo inequívoco e soberano poder exibido nos milagres de curas de Jesus e dos apóstolos. Jamais. Só a mais generosa e inepta mentalidade poderá acreditar-lhes as maiores obras que Jesus afiançou os seus discípulos que eles fariam. Ele disse: vocês fariam obras maiores do que eu. Só uma mente inepta faria que, ele disse, eles farão coisas superiores ao que Cristo fez. Imaginar que a igreja poderia fazer algo maior do que aquilo que o próprio Cristo e os apóstolos fizeram nesse aspecto. Ora, esse é um elemento que eu queria frisar um pouco com vocês, porque se você olhar, por exemplo, já para o Novo Testamento, eu queria me basear olhando para alguns textos do Novo Testamento com vocês, para vocês perceberem como que isso era um sinal que apontava para algo superior. Primeira coisa, eu queria que você pensasse comigo: o que é que entra primeiro no mundo? As enfermidades ou o pecado? O pecado. Porque pelo pecado entra a morte. A morte, ela é o processo em que todas as enfermidades e os problemas da vida são manifestados por causa do pecado. Então, qual é o maior problema do homem? Não é? É literalmente o pecado. Vocês vão lembrar muito bem, por exemplo, que certa vez Jesus Cristo chega e alguns homens trazem um indivíduo que não podia andar numa maca e descem ele na presença de Cristo. E ali Jesus olha para aquele indivíduo e diz assim: levanta-te e anda. Ora, o Senhor diz, antes disso, afirma a ele: os teus pecados estão perdoados. O indivíduo estava ali numa maca, Jesus olha para ele, ao invés de curá-lo, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Então começa-se um debate: só Deus tem poder para perdoar pecados. Como o Senhor perdoa pecados? Aí Jesus então olha para eles e para a multidão e fala: o que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados? Ora, é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Como é que eu vou saber que Ele perdoa pecados? Se o pecado é perdoado no íntimo do coração, se ninguém poderia ver esse sinal visível. Aí então ele olha para os discípulos e para o homem e diz: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Ele aponta para algo superior. Ele aponta para algo maior do que está diante dele. Quando você se depara, por exemplo, irmãos, em textos, salmos, o salmo de número 103 em particular, quando o salmista Davi,
descreve com suas palavras diante da certeza do perdão que Deus havia dado a ele. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí é interessante, não é? Um teólogo do século XVII, irmãos, Swinnock, comentando sobre o ser de Deus, tem uma obra sobre os atributos de Deus, e nessa obra ele trata ali sobre o ser de Deus, especialmente sobre a bondade de Deus. Ele expõe o Salmo 103 ali, e ele diz assim: o primeiro benefício traria os outros como consequência. Ele diz: é Ele, Davi diz, é Ele quem perdoa todas as tuas transgressões. E na sequência, é Ele quem sara a tua alma da cova. E ele passa então a descrever os benefícios em todos os aspectos. O Senhor Enoque vai dizer: havia represada ali a bênção, e se a primeira não viesse, nenhuma outra chegaria. O pecado precisa primeiramente ser perdoado, porque agora nenhuma enfermidade poderá me condenar, porque não haverá mais maldição no sofrimento. Não haverá mais maldição no sofrimento. Sim, sem dúvida, a cura é algo que era fundamental nesse aspecto maior, mas ela apontava para o fato que Cristo perdoava pecados. E eu queria lhes mostrar isso também em outro aspecto. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, em João, no capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. João, capítulo 11. Você vai ver que aqui, nesse capítulo, você tem numa jornada do Evangelho de João, na conclusão do capítulo 20, a declaração de que Cristo fez muitos outros milagres, mas todos os milagres que foram registrados nas Escrituras é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo vocês têm a vida eterna. Então, ele está dizendo: ora, todos esses milagres que foram feitos ali, todas as curas que foram feitas ali, apontam para uma realidade superior. Deter-se meramente no sinal, na cura, é como alguém aprendi a beleza da serra e das montanhas capixabas, né, a beleza desse lugar. Imagina você, as placas indicando, né, imagina Venda Nova do Imigrante, a placa indicando, o sinal indicando para onde você deve seguir, quantos quilômetros tem para lá. Eu não posso dizer que eu cheguei numa placa daquela, tirei uma foto com a minha família e voltei para casa e disse: eu fui para a Venda Nova do Imigrante. Não, eu vi o sinal. Ela apontava para o lugar que eu deveria ir. E tantas vezes é exatamente assim que funciona. A igreja, ela não compreendeu. Esse é um sinal daquilo que vai acontecer, de um benefício superior. E Cristo graciosamente mostra a igreja ali. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para que vocês cheguem no alvo disso tudo, levanta-te e anda. João 11 descreve a ressurreição de Lázaro, e o capítulo 11 é riquíssimo nesse aspecto, irmãos. Ele diz assim, no partir do verso 1: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos.
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja que coisa interessante, irmãos, duas coisas não são excludentes aqui. Aquele a quem tu amas está enfermo. A enfermidade e o amor não são excludentes. Está doente a quem tu amas, aquele a que tu amas. Só que o detalhe do texto é, bem, se ele ama, então por que ele não ouve logo a oração? Veja a sequência do texto, irmãos. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Ora, o Senhor diz: Deus vai ser glorificado por essa enfermidade. Só que tem um detalhe, irmãos. Jesus demorou para ir. Demorou para ir. O texto vai dizer, irmãos, que ele passou ainda 4 dias. Verso 6: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele vai chegar 4 dias depois que ele morreu. Ele ouve, ele diz, a glória de Deus vai ser glorificado nessa enfermidade. Então ele diz assim, na sequência do texto, há um diálogo aqui com Tomé, que é bem interessante para o contexto maior, mas aqui não é o nosso caso. Ele vai dizer o seguinte, irmãos, não é? No verso 15, no verso 14 diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Veja que no verso 12 e 13 é dito a ele: Senhor, se dorme, estará salvo. Porque no verso anterior diz: Senhor, Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Aí eles disseram: Senhor, se ele está adormecido, ele vai acordar. Para que não tenha dúvida de que ele estava morto, porque alguém poderia pensar, não, ele adormeceu, ele estava cansado, e alguém poderia pensar que ele fez algum milagre que não era verdadeiro. O texto vai se encarregar de tratar os detalhes. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Para que não tenha dúvida, quando chega lá, já fazia 4 dias, e vai ser dito que ele cheirava mal, não há dúvida de que ele havia morrido. Aí quando Marta chega diante de Cristo, irmãos, no versículo 20 ele diz, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela tinha fé que Jesus iria curá-lo, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, ora, perceba aqui, irmãos, ela acredita em algo interessante, ela crê na doutrina da ressurreição. Na classe catecúmenos é assim que te pergunta, né? Você crê na ressurreição dos mortos? Creio. Jesus não se satisfez com essa pergunta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse: você crê na doutrina da ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É a mesma maneira de perguntar, só que com profundidade. Se você não crê em Cristo, a doutrina da ressurreição não tem nenhum valor para você. Mas você precisa crer em Cristo, porque unido a Ele, todos os benefícios conquistados por Ele são seus. Aí ela responde: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus disse que aquela enfermidade seria para a glória dele.
mas ele já morreu. Como aquela enfermidade vai ser para a glória dele? Aí chega Maria, a partir do verso 28. Acompanhem comigo alguns detalhes desse texto, irmãos. Retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia com Marta, onde Marta se avistara com ele. Aí os judeus vão com ela. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que coisa, irmãos. Com Marta, ela diz a mesma coisa, e Jesus vai tratar com a profundidade da sua fé. Aquela que preferiu cuidar da casa do que sentar aos pés de Cristo, o Senhor vai aprofundar a sua fé aqui agora com ela. Aí com Maria, que faz a mesma pergunta, ele não lida com ela da mesma maneira, porque não era a necessidade dela. Na sequência do texto ele diz assim, Jesus diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Veja o detalhe, irmãos, como há um detalhe no texto em que Jesus aqui, ele vai avolumando um sentimento nele, diante do grande inimigo chamado morte. O grande inimigo chamado morte. Ele a vê chorando, ele se comove. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas sempre tem aqueles que gostam de fazer um segundo pensamento. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Porque Jesus não curou? Porque ele vai ser mais glorificado na ressurreição do que na cura de um enfermo. Eu vou repetir: isso é para minha glória, e ele é mais glorificado na ressurreição dos mortos do que na cura de um enfermo. Então ele diz assim no texto, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Rapaz, que coisa impressionante, as expressões aqui. Agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, para não ter dúvida, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Ele se comove, ele chora. Quando ele diz o texto assim, irmãos, verso 38, agitando-se novamente em si mesmo, comoveu-se, chorou, agitou-se. Que expressões interessantes. Você já viu os filmes de guerra, em que os homens estão montados em cavalos e é ordenado que eles partam para cima do inimigo? Se você prestar atenção na face dos animais, eles começam pelas narinas, e quanto mais se aproxima a hora do ataque, quanto mais o inimigo se aproxima, quando ele mais chega perto, mais a expressão de que ele vai atacar se revela. E isso é uma descrição de Cristo. Ele se compadeceu, ele chorou,
ele se comoveu. Aí a morte estava ali. Ela precisa ser vencida. Porque aquele que tem o seu pecado perdoado, não apenas, não é que ele vai ser curado, ele não morrerá para sempre, diz o Senhor no texto. Ele viverá eternamente. Tira a pedra. E ele olha para o sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. O texto é belíssimo porque ele carrega detalhes em si que chamam a nossa atenção. Aqui é um inimigo sendo destruído. E aí ele diz assim: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Veja todos os milagres que ele fez para que vocês creiam que ele é o Senhor, e crendo vocês têm a vida eterna. Ele diz: eu fiz isso para que eles creiam que tu me enviaste. Aponta para além disso. Aí ele diz, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você sabe que essa expressão aqui, irmãos, clamou, ela é próxima da expressão da cruz, quando ele disse: Deus meu, Deus meu. Quando ele bradou na cruz, sabe o que é? O inimigo está sendo destruído, e ele brada ali: Lázaro, sai para fora. Ele tipificava ali a vitória sobre a morte. Mas há um detalhe no texto que chama a nossa atenção. Verso 44: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Ele ainda saiu com a morte no seu corpo. Aquela ressurreição não era a final, apenas era um sinal daquilo que seria. Ele ainda sai com as ataduras, ele ainda sai envolto com a morte. No capítulo 20 de João, quando narra a ressurreição de Cristo, preste atenção, irmãos. O texto diz assim, capítulo 20 de João, a partir do verso 1, poucos versos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o que mais? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Veja quanto detalhe, João. Um viu, outro chega e viu o lençol, porque a ressurreição de Cristo não carrega mais a morte. Cristo não precisava morrer novamente, e ele viveria para sempre. Lázaro morreu de novo. Cristo jamais. Um milagre que primeiro me diz que a ressurreição trará mais glória a Deus do que a cura do enfermo.
que aquela ressurreição aponta para a ressurreição de Cristo, que é superior, onde nós encontraremos abrigo. E que quando nós ressuscitamos com Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre nós. Nós não precisaremos mais da cura como um milagre. Não precisaremos mais como sinal de revelação. Então, por que eu oro por cura? Qual a razão que eu oro para que alguém na igreja fique curado? Eu lhe garanto, não há uma promessa que Deus vai te curar. Não há uma ordem que Ele vai te curar. Mas por que eu oro ainda? Porque eu sei que Ele é bom. Você sabe que Ele é misericordioso. Você o conhece. E quem recebeu graça, aguarda mais graça. Matthew Henry, comentando o texto difícil da morte do filho de Davi, e que ele ora e chora, jejua pela cura do filho, e Deus não cura. Davi disse: Ele não virá a mim, mas eu irei a Ele. Matthew Henry diz: que certeza Davi tinha que o seu filho era salvo? Ele diz: aquele que foi salvo pela graça não espera outra coisa de Deus senão graça. Misericórdia de Deus. Você imagina quantas vezes nós suplicamos a cura de pessoas? Esse é um assunto que me toca profundamente, profundamente. Há quase 11 anos atrás, minha esposa esteve muito doente, bem enferma, uma enfermidade que, humanamente falando, não tinha bom prognóstico. Tudo indicaria que eu a perderia. Lembro-me que nas nossas conversas ela dizia para mim, nas conversas mais duras que tivemos: Deus não cura todo mundo, ela disse para mim. Pode ser que Deus não queira me curar. E agora? Eu disse, tirando água de onde não havia. Eu disse a ela: você vai estar bem, você vai estar com Cristo, e eu que estarei com problemas, terei 3 filhos para criar, sozinho, pequenos. Deus, a igreja se colocou em oração, dia e noite, a igreja orava pela cura dela. Nós suplicávamos ao Senhor, mas não porque nós dizíamos: Senhor, o Senhor nos deve isso, não. Tem misericórdia de nós, compadece-te de nós, socorre-nos, Senhor. É a busca constante, porque nós recebemos graça, e a única coisa que eu espero de Deus é graça e misericórdia. Ele disse para mim que a bondade e a misericórdia nos seguiriam até chegarmos na casa do Senhor. A bondade e a misericórdia. Não espere línguas.
dons de língua, não espere novas revelações, não espere os mortos ressuscitarem, não há necessidade disso. Mas ore por aqueles que sofrem, que carecem da misericórdia, porque Deus tem poder para transformá-los e restaurá-los segundo o seu querer. Segundo o seu querer. Isso então me anima a orar. Somente isso me anima a orar. Muitas coisas, irmãos, ainda se manifestam, mas todas essas que vimos nas Escrituras, todas essas, elas apontam para aquilo que o profeta Isaías disse. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sabe o que significa isso, irmãos? Não há mais doença maldita para o crente, porque a maldição foi levada na cruz do Calvário. Nós diremos como salmista, esse se tornou o texto-chave da boca da minha esposa por muito tempo. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi a amar os teus decretos. Pastor Kenneth Whisky, pastor da Igreja Reformada, homem de Deus, esteve bem doente, metástase depois, há alguns anos já está sem câncer, mas no auge da sua enfermidade, ele escreveu um texto que me impactou profundamente. Ele disse: eu beijo a onda que me lança sobre a rocha. A única coisa que a morte pode fazer para aquele que está em Cristo é lançar você aos pés de Cristo, onde você estará com Ele para sempre, adorando e exaltando. Ela já não é mais maldição para você, nem a enfermidade é maldição para você. Cristo levou sobre si bênçãos no meio do sofrimento. Ele levou os meus pecados e, consequentemente, as minhas enfermidades. Sim, nós podemos falar como Davi, no Salmo de número 103. Queria encerrar com vocês, irmãos, apenas alguns versos do Salmo 103, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele. Sem o primeiro, nós não teremos o segundo. Sem o perdão de pecados, nós não teremos conforto no nosso sofrimento e na nossa enfermidade. Em Cristo, nós somos sarados, para a glória dele.